É as 5 maiores mentiras sobre o Feng Shui que te impedem de ter resultado. E eu estava pensando aqui, eu estava discorrendo com a Bárbara sobre o tema e a gente estava se perguntando, né? Imaginando, se a gente saísse na rua, qualquer cidade, eu, por exemplo, agora eu estou aqui em Guaratuba, né? Que é o litoral do Paraná. Eu estou aqui em Guaratuba. E se eu saísse aqui em Guaratuba, ou em Porto Alegre, ou na Bahia, ou em Salvador, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer cidade. Se eu saísse no Brasil, né, perguntando para as pessoas o que é Feng Shui, aleatoriamente perguntando para as pessoas na rua. Você sabe o que é Feng Shui? Fazendo uma entrevista lá, né? A repórter Bruna. Boa tarde, tudo bem? Como é que é o seu nome? Oi, Cláudia, você sabe o que é Feng Shui? Aí perguntando para várias pessoas assim. Se eu perguntasse lá para umas 10, 20, 30 pessoas na rua, provavelmente 1% dessas pessoas ia falar que sabe. Nossa, eu sei o que é Feng Shui. Eu sei disso por quê? Porque eu geralmente pergunto para as pessoas se elas sabem o que é Feng Shui, né? Eu tenho esse costume. E 1% mais ou menos das pessoas sabem o que é Feng Shui. Se eu perguntasse para essa galera que está aqui comigo agora, vocês sabem o que é Feng Shui? Aí esse número já ia mudar. O 1% da galera da rua lá, né? Da rua que eu digo, quem está caminhando na rua, né? Que não sabe o que é Feng Shui, provavelmente num cenário que a gente está falando aqui sobre Feng Shui, você me segue, você me acompanha, está escrito na imersão, provavelmente se eu te perguntasse, você sabe o que é Feng Shui? A resposta aqui, mais ou menos, ia inverter, né? 99% das pessoas iam responder, sim, Bruna, eu sei o que é Feng Shui. Porém, a grande verdade é que eu aposto com vocês, e eu vou provar por A mais B aqui, ó. Eu aposto com vocês que mesmo essas pessoas que respondem aqui, essas 99% das pessoas que eu perguntasse aqui, nesse cenário aqui, se vocês sabem o que é Feng Shui, as pessoas que respondessem, sim, Bruna, eu sei o que é Feng Shui, na verdade, essas pessoas não sabem de fato, de verdade, o que é o Feng Shui. E eu não estou julgando ninguém, não estou, eu sei o que é Feng Shui e vocês não sabem. Não estou querendo me colocar como superior a ninguém aqui. Eu estou querendo ensinar vocês, tá? Por quê? Faz parte do processo. Às vezes a gente conhece uma coisa, mas a gente conhece de forma superficial. E é normal, faz parte do processo. É igual adolescente, né? O adolescente, ele acha o quê? Ele acha que ele já sabe de tudo. Você fala com o filho lá com de 15, 16, 17, 18, 19 anos, e aquele adolescente fala, não precisa. Eu já sei. Vocês conhecem algum adolescente sabichão? Assim, você fala para ele, faz assim. Não, eu já sei, pode ficar tranquilo, eu já sei. Então, o que acontece? O adolescente, ele tem certeza absoluta, e ele fala que ele já sabe, porque ele realmente acha que ele já sabe. Só que quem é adulto, olha o adolescente e fala, não sabe, a vida vai ensinar para ele, né? E muitas vezes, realmente, a vida que tem que ensinar para o adolescente o que é. E hoje eu estou aqui para tirar vocês da adolescência do Feng Shui e levar vocês para a fase adulta do Feng Shui. E eu já adianto aqui, ó, os resultados moram na fase adulta. Os resultados moram na fase adulta. E é por isso que eu vou ensinar para vocês aqui, ó, as 5 maiores mentiras sobre o Feng Shui que estão te impedindo de ter resultado. Essas 5 maiores mentiras é o que te prende na adolescência do Feng Shui. E aí, quando você desvendar essas mentiras, você vai para a fase adulta. E aí, na fase adulta, minha filha, aí sim que você vai começar a ter os resultados. Que resultados que são esses? Resultados que uma harmonização pode trazer. Harmonia na prosperidade. O que é harmonia na prosperidade? É você conseguir pagar suas contas, é você conseguir ter fluxo de dinheiro, é você conseguir ter um aumento salarial que permita que a tua família viva bem, viva mais tranquila, é você conseguir tirar o teu nome do Serasa, quitar uma dívida que você tem, é você conseguir ir no mercado e comprar o que você quer, não precisar deixar nada lá de compra na hora que você está passando no caixa do supermercado, é você poder comprar da marca que você quer, isso é harmonia na prosperidade, é você poder, final do ano, fazer uma viagem, ou não precisa nem esperar final do ano, você faz viagem a hora que você quiser, porque você é próspera com a tua família ou sozinha, é você ser próspera. É você ter harmonia na tua saúde. O que é harmonia na saúde? É você
tá bem, tá disposta, não ficar a vida inteira se sentindo cansada, toda hora cansada, acorda, tá cansada, vai dormir, tá cansada, final de semana tá cansada, sai de férias, tá cansada, volta de férias, tá mais cansada ainda. Parece que a vida é um ciclo de tá cansada. Chega, é ter disposição, é ter saúde, é parar de depender dos remédios, é parar de ver a tua família sempre mal, sempre dependendo dos remédios. Isso é ter harmonia na saúde, é ter abundância na saúde. E ter harmonia familiar. O que é harmonia familiar? É a família se dar bem, é você ver a tua família se amando, se respeitando, no mínimo se respeitando, sem precisar ficar gritando, batendo porta, é conseguir ter um diálogo, olhar um na cara do outro, poder reunir a família no final do ano, não precisar escolher, eu vou chamar a fulana, mas eu não vou poder chamar outra fulana porque as duas estão brigadas. Isso não é harmonia dentro de casa, isso não é harmonia na família. Então, o Feng Shui, os resultados que eu tô falando para você, que você vai ter quando você atingir a maioridade feng shuista, harmonia na saúde, na prosperidade e nos relacionamentos dentro da sua casa. Primeiro, né? Por que você tem que saber, né? Qual que é a consequência de você não saber essas 5 mentiras aqui do Feng Shui, sobre o Feng Shui, né? Se você não souber essas 5 mentiras, você vai, na verdade, você não vai ter resultado. Você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, porque eu sei que vocês aí assistem os meus vídeos, fazem Brunaflix e vão comprar cristal, às vezes compram o cristal errado, às vezes compram o cristal certo e coloca no lugar errado. Então vocês vão gastar dinheiro na casa de vocês, vão jogar dinheiro fora, vão se frustrar e ainda vão perder a credibilidade de vocês. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso nas outras lives, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente que eu falo em geral, quem deseja harmonizar a sua casa, que é os outros não acreditarem, os outros chamarem a gente de louca, né? Então você vai perder a credibilidade, porque a grande verdade existe um ditado, né? Louco sem resultado é louco. Louco com resultado é gênio. E aí, geralmente, quando a gente vai harmonizar a nossa casa, as pessoas falam: ih, ficou louca, essa aí tá louca, tá querendo mudar, colocar a culpa nos móveis, né? Então é muito julgamento. E é normal isso, mas o que é a verdade, né? Quando a pessoa é louca e não tem resultado, tá colocando um monte de cristal na casa e não muda nada, vai continuar sendo chamada de louca a vida inteira. Agora, se você coloca cristal, harmoniza a tua casa, ou não quer colocar cristal, mas coloca as cores certas, nos lugares certos, harmoniza a tua casa com Feng Shui e tem resultado, aí a tua família vai te olhar com outro olhar, né? Aí vai virar gênia. Mas tem que ter resultado. Se só sair colocando cristal e não tiver resultado, você vai perder a tua credibilidade, vai continuar sendo chamada de louca mesmo, e aí, com razão, né? Porque colocou e não teve resultado nenhum. Então, estou ensinando aqui para vocês de fato terem resultados. A primeira mentira com relação ao Feng Shui, essa você já deve saber, provavelmente vocês já sabem, tá? Mas não custa repetir, porque pode ser que tenha alguém aqui que não saiba, que é achar que o Feng Shui tem a ver com religião. Religião. A grande verdade é que essa é uma mentira. Feng Shui não tem nada a ver com nenhuma religião. As pessoas, elas confundem isso porque o Feng Shui é uma tradição milenar chinesa, veio lá da China. E aí a gente vê os monges, né? Daí a gente vê uns nomes diferentes, baguá, mantra, cristal multifacetado, flauta de bambu. E a gente começa a achar que isso tem a ver com alguma religião diferente da nossa, né? Mas a grande verdade é que não. Esse aí é um mito, é uma mentira. O Feng Shui não tem nada a ver com nenhuma religião e você pode ficar muito tranquila com relação a isso, tá? Ele não vai ferir nenhuma religião. Você não vai precisar ir contra os teus princípios para aplicar o Feng Shui na sua casa. Você só vai reorganizar os móveis e as decorações da sua casa, só que com um propósito, entendendo a energia. Então, as pessoas também acham que é religião porque fala de energia, né? E algumas pessoas confundem energia com espíritos, com coisas mais sobrenaturais. E, na verdade, não. A energia é o simples fato de eu estar aqui, ó, conversando com você. Olha só, vou mostrar para vocês o que é energia, tá? Se eu fizer assim, ó, no meu cabelo, vou bagunçar meu cabelo para mostrar para vocês o que é energia, tá? Ó, vou bagunçar meu cabelo aqui. Quando eu faço assim, ó,
puxa tudo os fiozinhos no meu cabelo. Isso é energia. Tem alguma coisa a ver com religião isso aqui? Não tem, né? Eu acho que não. Pelo menos da minha religião, isso aqui não tem relação nenhuma. Então, a grande verdade é que energia não tem nada a ver com religião. A energia é o que flui em todos os espaços, é o que a gente precisa para se manter vivo. Então, pode cortar aí da tua lista que não tem nada a ver com nenhuma religião o Feng Shui, tá bom? Inclusive, você vai aprender que dentro da tua casa existem áreas determinadas onde é mais propício você colocar os objetos da sua fé para você se conectar com eles. A maioria das minhas alunas, elas falam assim que depois que elas harmonizaram a casa delas, elas fortaleceram ainda mais a fé delas, a conexão delas com Deus, seja católica, seja umbandista, seja evangélica, seja budista, seja espírita, qualquer que seja a religião. Isso fortalece a conexão, a fé delas, no Deus delas, na igreja delas, na fé delas. Então não tem nada a ver. Mas esse eu trouxe só para um detalhezinho. O segredo de verdade está aqui nos outros que eu vou trazer para vocês, que esses pode ser que você ainda não saiba que são as mentiras do Feng Shui. Então, a segunda mentira sobre o Feng Shui é a limpeza, tá? O que acontece? O que tem a ver, né? Muitas pessoas se confundem achando que Feng Shui é limpeza. É você manter a tua casa limpinha, organizada, é você tirar os sapatos de dentro do teu quarto, é você tirar os livros de dentro do quarto, colocar os livros no lugar certo, é você tirar os remédios da cozinha, tirar os remédios da área da saúde, colocar os remédios no lugar certo, é você colocar os documentos no lugar certo, as contas a pagar na pastinha da cor certa, as contas a receber na pastinha da cor certa. As pessoas acham, né, que o Feng Shui é isso. É você desapegar das coisas quebradas. Gente, isso aí não é Feng Shui. Faz parte do Feng Shui? Faz, mas não é Feng Shui, definitivamente. E aí a prova disso, né, a relação disso é o seguinte. Quando você estava lá na escola, agora nós vamos lá voltar para os tempos da escola. Quando você estava na escola, você tinha uma matéria chamada matemática. Tem umas pessoas que amam, é uma relação de amor e ódio com a matemática, né? E aí tem umas pessoas que amam a matemática e tem umas pessoas que odeiam a matemática. Só de falar em matemática, a pessoa já deve ter saído da live aqui, de tanto ódio que tem nessa matéria. Mas a grande verdade é a seguinte. Na matemática, existe lá a continha de mais, existe as continhas de menos, existe a continha de dividir, existe a continha de multiplicar, existe a raiz quadrada. Aí o negócio começa a ficar embaçado, né? Aí existe o elevado lá ao cubo, ao quadrado, elevado à enésima potência, né? Existem os diferentes cálculos de matemática. E a matéria matemática é tudo isso aqui. Você achar que limpar a tua casa, desapegar, colocar os objetos no lugar certo, o livro no lugar certo, colocar o sapato no lugar certo, o documento no lugar certo, o remédio no lugar certo, é você falar que a matemática é você saber fazer continha demais. Não é. Faz parte da matemática? Faz, mas não é a matemática. E o Feng Shui é a mesma coisa. Existe aplicação de baguá, existe envelopes vermelhos, reforço dos 3 segredos, existem as correção de área faltante, correção de área excedente, fluxo acelerado, existem os diferentes cômodos da nossa casa, existe várias coisas, existem as correções, as ativações, existem o equilíbrio de 5 elementos e existe a limpeza. A limpeza é o Feng Shui? Não, mas muita gente acha que é. E aí as pessoas me falam o quê? Ah, Bruna, eu vou fazer o seguinte, então, eu entendi que a limpeza não é o Feng Shui, mas eu vou, então, fazer a limpeza da minha casa e aí depois eu faço as correções. Minha filha, você não vai fazer a correção nunca, porque você vai passar o resto da sua vida limpando a sua casa. Eu não sei vocês, mas independente de quantos anos você mora na sua casa, se você mora 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos na sua casa, você provavelmente toda semana deve passar um pano, deve passar uma vassoura, deve limpar os vidros. No final do ano, você deve tirar as cortinas para fazer aquela faxina. Você está sempre limpando a sua casa. Por quê? Entra pó e sua casa fica suja. Então, a verdade é que a fase da limpeza, ela dura sempre. Ela é uma manutenção, ela é
o básico. Se você for esperar, depois que eu fizer a limpeza, eu vou fazer as minhas correções, você não vai fazer nunca e você nunca vai ter os resultados. Essa é a grande verdade. E aí eu tô sendo um pouco mais dura aqui nessa live, porque agora eu tô falando com as adultas, né? Antes eu tava falando com adolescente, daí a gente tem que ser mais fofinha, tem que falar um negocinho mais assim para não magoar, mas vocês me falaram que vocês queriam ser adulta, então agora a gente tá tendo um papo aqui, ó, de adulto para adulto. Não vai ter resultado. Não vai. Não vai fazer live comigo me contando que tirou o nome do Serasa, que salvou teu casamento, que arranjou um namorado, que o teu filho conseguiu um emprego, que o teu filho tá indo melhor no colégio. Não vai, a limpeza não faz essas transformações, gente. Faz parte do Feng Shui, mas não é o Feng Shui. Se fosse, gente, pelo amor de Deus, é só a gente pensar. Se fosse, qualquer pessoa que tem a casa organizada ia estar com a vida ganha. Qualquer pessoa que tá com a casa limpinha lá, tá com a vida ganha, né? Tá tudo certo. E não é assim, né? Pensa aí quantas pessoas você conhece que tem a casa limpinha, a casa organizada e a vida é um caos. Que não tem paz, não tem saúde, não tem prosperidade, não tem harmonia dentro de casa. Então, tirem da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, esse band-aid. Isso aí é um band-aid. A pessoa ela quer harmonizar a casa dela e aí ela quer, óbvio, ir para o mais fácil. O nosso cérebro ele é preguiçoso. É tudo culpa desse nosso cérebro, né? Ele quer economizar energia. Só que não deixa ele te enganar. Não deixa ele te enganar. Ao querer economizar energia, você vai economizar o quê? A energia da tua casa, a energia da tua família, a energia da tua prosperidade, a energia da tua... Aí você não vai poder se lamentar, minha filha. Aí não vai dar para se lamentar. Segunda maior mentira sobre o Feng Shui é que o Feng Shui é limpeza. Não é limpeza. Tem limpeza dentro do Feng Shui? Tem, mas não é limpeza definitivamente. Terceira coisa é o seguinte: a louca do baguá. Essa é a terceira mentira. É você ser a louca do baguá. Alguém aí sabe o que é a louca do baguá? Vocês conhecem a louca do baguá? Essa é a terceira maior mentira do Feng Shui. É você ser a louca do baguá. Eu vou explicar para vocês o que é louca do baguá. Primeiro tem que explicar o que é baguá, porque por mais óbvio que já seja para algumas pessoas, para outras ainda não é. Existe no Feng Shui, existe uma ferramenta, né, que a gente aplica na nossa casa para descobrir onde que estão as 9 diferentes áreas da nossa vida dentro da nossa casa. É tipo os nossos chakras, né? Dentro do nosso corpo, quem entende um pouco de energia, e não precisa entender muito além disso, que eu explico aqui para vocês, tá? Dentro do nosso corpo existem 9 centros de energia. Dentro do nosso corpo, não. No nosso corpo existem 9 centros de energia, que são os nossos chakras. Na nossa casa também existem esses chakras, só que na nossa casa, eles são chamados de guás, que é, em português, guá quer dizer lado. Então, são 9 guás, 9 lados da nossa vida, representados dentro da nossa casa. Então, o que acontece? Na nossa casa tem a área, o guá, né, da espiritualidade, do trabalho, dos amigos, da criatividade, da saúde, da família, da prosperidade financeira, do sucesso e dos relacionamentos, certo? Tem essas 9 diferentes áreas. Esse é o baguá. E aí, quando eu explico que existe isso e que você pode descobrir exatamente qual área dessas que está dentro da tua cozinha, qual área que está no seu banheiro, qual área que está lá no teu quarto, qual que é a energia que flui no teu quarto, onde que está a energia do dinheiro, onde que está a energia do trabalho. Aí as pessoas, elas viram a louca do baguá. O que é a louca do baguá? É a pessoa que fala, quero saber onde é que está a minha área da prosperidade, eu preciso saber onde é que está a minha área da prosperidade, pelo amor de Deus, Bruna, me fala onde é que está a minha área da prosperidade, me mostra se eu mandar minha planta abaixo para você, se me fala onde é que está a minha área da prosperidade. Essa é a louca do baguá. Por quê? Ela só quer saber aonde está a área da prosperidade dela, porque ela descobre que cada uma dessas áreas aqui existem cores e objetos específicos para elevar a energia deles. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, a cor da área da prosperidade é a cor púrpura. Púrpura é tipo aquele roxo um pouco mais escuro, sabe? A cor da área do relacionamento é a cor rosa.
A cor da área da saúde é o amarelo. Aí a pessoa, ela quer o quê? Descobrir onde é que está a área do dinheiro dela, que ela vai pintar aquela parede de púrpura, ela quer dinheiro, ela quer money. Aí ela vai descobrir onde é que está a área do relacionamento dela, que ela vai colocar tudo que tem de rosa na casa dela, ela vai levar lá para a área do relacionamento. E ela quer saber onde é que é a área da saúde, porque ela tá mal de saúde, né? O filho tá doente, o marido, a esposa, e ela quer elevar a energia de saúde, então ela quer descobrir para pintar aquela área de amarelo, colocar tudo que é amarelo lá, e aí ela vira a louca do baguá. Só que a louca do baguá é uma mera adolescente que não tem resultado, porque não é ali que mora o resultado. E eu vou te explicar o porquê. Existem 4 fases na harmonização da sua casa: a observação, a limpeza, a harmonização e a intenção. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Isso aqui eu chamo de método OLI, que é o método que eu criei para facilitar a aplicação do Feng Shui, tá? E eu vou explicar o que tem em cada uma dessas etapas, qual que é a importância de cada uma dessas etapas do método OLI, para você entender por que a louca do baguá não tem resultado com o Feng Shui. Porque a louca do baguá, ela quer fazer essa parte e depois dessa parte, ela quer pular para essa parte. O baguá tá aqui. Aplicar o baguá é observar. O baguá tá dentro da observação. Ou seja, você mapeia as energias da sua casa para você observar como é que elas estão fluindo ali dentro. Então, o baguá tá aqui nessa parte. Você colocar as cores, os objetos certos no lugarzinho certo do baguá, tá na parte da intenção. Vou colocar aqui cores, tá? Tá ali na parte da intenção. Por quê? Porque a tua intenção é elevar a energia do dinheiro na sua casa. Então você vai pegar a cor e colocar no lugar certo para elevar essa energia. O raciocínio tá certo? Tá. Mas foram puladas 2 etapas. E eu não sei se você já fez um arroz na tua casa, mas se você pegar a panela, jogar o arroz, começar a ferver ele e querer jogar a água depois e depois o alho, não vai dar certo. Existe uma ordem, né? Agora, no Feng Shui, é a mesma coisa. Existe uma ordem e eu vou te explicar por que essa ordem existe, tá? A nossa casa, eu faço uma analogia, que a nossa casa ela é como se fosse um pote de ouro, né? Porque a nossa casa é um pote de ouro, abençoado, cheio de coisa boa, onde pelo menos a gente tem a intenção que tenha muita coisa boa, né? Então, a nossa casa, a minha casa, a tua casa, a casa da Adriana, a casa da Clau, a casa da Nadira, a casa da Terezinha, da Renata, da Elisete, é um pote de ouro. Então, a nossa casa é um pote de ouro. Tá aqui o nosso pote de ouro. E aí, o que a gente quer do nosso pote de ouro? A gente quer que ele esteja cheio de ouro, é óbvio. O ouro aqui, a gente chama das boas energias, tá? No Feng Shui, a gente chama boa energia de energia Qi. C-H-I, energia Qi, é a boa energia. Então, a gente quer encher a nossa casa de boas energias. E é isso que a gente faz na fase da intenção. Mas não dá para ir direto para essa fase. Por quê? Porque provavelmente hoje a tua casa está cheia de energias negativas. Então a tua casa está cheio de energia negativa. A gente chama essa energia negativa de energia chá. Então existe a energia chá e a energia ti. Energia chá é energia ruim, energia ti é energia boa. Então a gente quer jogar a boa energia para nossa casa. Porém, hoje a nossa casa está cheia de energia chá. Eu não sei se você sabe, mas 2 corpos não habitam o mesmo lugar. Se você tem um copo cheio de suco de laranja, até a boca de suco de laranja, só que você quer tomar água, você quer colocar água dentro do copo. Para você conseguir colocar água dentro do copo, primeiro você vai ter que fazer o quê? Tirar o suco de laranja dentro do copo. Senão, se você colocar água, a água vai começar a transbordar ali, porque o copo está cheio de outra coisa. Então, primeiro você precisa limpar esse copo, tirar o que você não quer dele,
para você colocar o que você quer. Na nossa casa é a mesma coisa. A gente tem que eliminar a energia que a gente não quer lá dentro dela, para daí a gente colocar o que a gente quer. Então a gente tem que eliminar a energia chá para poder colocar a energia ti. Vamos eliminar ela daqui de vez, tá? Eliminou. Fez a limpeza da casa, certo? Depois disso, o que acontece? Além das limpezas, e daí entra no que eu falei aqui no ponto 2, que a limpeza não é tudo. Além disso, principalmente quando a gente limpa a nossa casa, a gente começa a ver que existem vários furinhos da nossa casa, né? Aqui na analogia a gente chama de furinho, mas na nossa casa a gente chama de escapes energéticos, coisas que sugam, que drenam a energia da nossa casa. Ou seja, um banheiro numa área ruim, um fluxo acelerado, uma área faltante, uma cama numa posição errada, um fogão na área da saúde, um fogão na área da criatividade, né? Os cômodos, os locais, energias que estão sugando, né? Situações que estão sugando a energia da nossa casa. E aí o que acontece? Bruna, observei, limpei, agora eu quero colocar as cores, quero fazer a intenção. Posso? Ainda não. Tem mais uma etapa, que é a harmonização. E essa harmonização, ela é justamente tapar os buraquinhos ali. Por quê? Se você for, limpei, agora vou jogar boa energia para dentro da minha casa, né? O que vai acontecer? O pote está furado. Você vai jogar a boa energia e não vai encher a tua casa de boas energias. Você vai ficar gastando tempo, gastando dinheiro, gastando energia, sendo chamada de louca, porque você se esforça, se esforça, se esforça e não tem resultado nenhum. Não sei se você já sentiu assim. Você se esforça, se esforça, se esforça no teu trabalho, às vezes trabalha em 2 empregos e não enche o pote da prosperidade, não tem dinheiro suficiente. Você se esforça, se esforça, se esforça pelo teu casamento e não adianta, tá cada vez pior. Você se esforça, se esforça, se esforça para ter um bom relacionamento com o teu filho, com a tua filha, e não consegue nem ter um diálogo, é só na base do grito. Ele grita com você grita com ele, você grita com a tua filha, depois grita com você, e é só na base do grito, por mais que você se esforce. Por quê? Porque existem escapes energéticos que não estão deixando a tua energia, a tua casa fica cheia de boas energias. Então, a terceira etapa é harmonizar. Na analogia, tampar os buraquinhos do balde. No Feng Shui, fazer as curas e correções. Colocar um cristal no lugar certo, colocar os espelhos para fazer as correções, colocar as flautas de bambu para fazer essas correções, né? Então é corrigir os escapes energéticos. E aí, Bruna, qual escape energético que eu tenho que corrigir? Não sei. Você vai ter que observar na tua casa. Existem infinitas possibilidades, tipos de casa. Cada casa é um caso. Então, cada casa é uma situação. Você vai ter que olhar para a tua casa e observar o que precisa ser limpado, corrigido e energizado lá dentro. Então, a segunda etapa é você tapar os buraquinhos, fazer as correções. Então, você precisa tampar os buraquinhos aqui. Tampar os buraquinhos, tampar os buraquinhos. Porque dessa maneira, quando você chegar na fase da intenção, que é de colocar as boas energias dentro da sua casa, aí sim você vai estar jogando a energia boa para dentro da sua casa, vai ter espaço para essa boa energia se instalar dentro da tua casa, porque você já eliminou a energia negativa que estava ocupando esse espaço, e essa energia ela vai ficar dentro da tua casa, porque você tampou os drenos, os sugadores de energia que estavam sugando a energia do seu espaço. Então, aí você faz a intenção, coloca as cores, os objetos, as decorações, e a tua casa enche de boas energias, e aí você começa a ter prosperidade, saúde e harmonia. A quarta mentira sobre o Feng Shui é
o seguinte. A primeira mentira é que Feng Shui não é religião. A segunda mentira é que Feng Shui não é só a limpeza. A terceira mentira é que o Feng Shui não funciona para as loucas do Baguá. E a quarta mentira, falta de ajuda. Falta de ajuda. O que acontece? Muitas pessoas acham que não vão conseguir harmonizar a casa delas porque elas não têm ajuda. Porque elas não têm ajuda. Algumas não têm apoio, outras não têm ajuda. E a ajuda que eu quero falar aqui é mais especificamente quando as pessoas me mandam assim: ai, Bruna, eu tô me esforçando para harmonizar a minha casa, mas o meu marido é acumulador. Eu tô me esforçando para harmonizar a minha casa, mas meu filho acumula um monte de coisa no quarto dele. Minha nora, minha filha, minha mãe é idosa e não deixa eu mexer no quartinho dela, tem um monte de coisa lá. Eles não me ajudam, Bruna. E agora eu não vou conseguir harmonizar minha casa. Ah, você vai. Você vai, porque as minhas alunas, vocês acham? Eu tenho quase 2.000 alunas. Vocês acham que todas elas, a família ama o Feng Shui, a família ajuda elas, a família chega de dia e fala: mãe, qual harmonização nós vamos fazer hoje? Não é assim, né? Não é. Nem comigo é assim, gente. Nem comigo é assim. A pessoa, ela não tá na mesma energia que você, ela não tá vendo a mesma coisa que você. Então, vocês imaginem você que não tem ajuda desistir da sua harmonização. E aí, o que eu quero falar, tá? Vamos focar nisso de eu tenho pessoas acumuladoras dentro da minha casa ou eu não tenho acesso a algum cômodo. Às vezes você tem um filho adolescente, às vezes você tem um filho adulto dentro de casa, às vezes o teu filho mora junto com a tua nora dentro da tua casa, ou às vezes você tem um pai, uma mãe idoso dentro de casa. E aí você não tem, né, o aval de ir lá e harmonizar o local deles, né? Aí o que você pode fazer? A limpeza do Feng Shui, ela não é limpeza física, tá? É claro que você vai manter a tua casa limpa, organizada, mas quando a gente está falando de Feng Shui, a gente está falando de energia. Lembra que eu falei lá, até me descabelei aqui para falar para vocês o que é a energia? A gente está falando de energia. Então, o que é a limpeza do Feng Shui? É limpeza energética. E aí, a limpeza energética, ela está relacionada à energia chá, que eu falei para vocês, né? Energia negativa. E o que mais caracteriza uma energia chá? Objetos que estão parados há mais de 3 meses dentro da sua casa. Objetos que estão parados há mais de 3 meses dentro da sua casa. Isso vira um bloco de energia estagnado. Então, se você tem a tua casa tem 9 diferentes áreas. Teu marido tem uma casinha de ferramentas, que ele guarda um monte de ferramenta lá. E teu marido não acredita em Feng Shui. Ele é acumulador. E ele não acredita em Feng Shui. Aí você fala para ele: José, João, Márcio, Giovanni, sei lá, eu preciso harmonizar a nossa casa, porque você não acredita que a tua casinha de ferramenta está na área de prosperidade da nossa casa, na área do dinheiro da nossa casa. Aí ele vai virar para você e falar: mulher, pelo amor de Deus, você vai me encher a essa altura do jogo, você vai me encher o saco por causa da minha casinha de ferramenta? E aí você começa a ficar: meu Deus, eu nunca vou ter prosperidade na minha casa. Eu nunca vou conseguir harmonizar a minha casa porque o José tem a casinha de ferramenta dele na nossa área da prosperidade e agora a falta de ajuda vai impedir que eu harmonize a minha casa. Não vai. Se você acompanha a Bruna, se você aplica o método Oli, não vai, tá? Por quê? Porque a limpeza energética, como eu falei para vocês, ela é energética.
Então, se você sabe que o que gera bloqueio energético são os objetos que estão há mais de 3 meses parados, se você movimentar, não precisa desapegar, se você movimentar tudo que está parado, sem precisar jogar um preguinho dele, porque se você jogar, ele vai saber e vai brigar com você. Só movimentar, você vai estar limpando as energias da sua casa. Seja a coleção de videogame do teu filho, a coleção de livro da tua filha, coleção de ursinho da tua filha que tem 32 anos, mas ela ainda quer os ursinhos dela, a coleção de disco do teu marido, ou a tua própria. Às vezes você é apegada, às vezes a acumuladora é você. Mas você não consegue se desapegar das coisas, você pode movimentar. Energia é movimento. Então você limpa, você renova a energia quando você dá movimento para ela. É claro que quando a gente está falando da nossa harmonização, a limpeza ela também tem as etapas. Você desapegar dos objetos que te prendem na dor, no sofrimento, numa angústia, num trauma. Você desapegar dessas coisas, você está fazendo curas e correções, você está limpando a tua energia. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, a Queca, lá de Curitiba, e ela tinha, quando ela começou a harmonizar a casa dela, ela tinha dentro do armário dela um vestido de noiva. E ela já estava separada fazia 16 anos, alguma coisa assim. Mas o vestido de noiva dela ainda estava dentro do armário dela. Aí, a Bruna só movimentar o vestido de noiva? Não. Nesse caso aí, que ela queria movimentar a energia dela, queria fazer a vida dela se movimentar, nesse caso, ela precisou desapegar do vestido de noiva dela, respeitando o momento dela, tudo certo. Não foi na primeira limpeza, foi na segunda, ela conseguiu desapegar do vestido de noiva. E aí, deu 3 meses, a Queca estava o quê? Namorando. Fazia 16 anos, desde que ela tinha se separado, ela nunca tinha namorado de novo. Depois de 3 meses, ela estava namorando. Tanto que quando a gente fez um encontro das alunas lá em Curitiba, ela teve que sair antes. Ela, meu namorado me ligou, vou ter que ir lá. E aí, né, a Queca estava apaixonada. A gente, beleza, Queca, então tudo bem. Mas o que acontece? Se aquele vestido não fosse dela, fosse da irmã dela, aí a Queca ia falar: olha aqui, você precisa desapegar desse teu vestido. Ele tá sendo uma energia negativa dentro da minha casa. E a irmã dela ia falar: não, não quero. Por mais que eu esteja separada, por mais que me faça sofrer, não quero desapegar do vestido. A Queca ia falar: tudo bem, vamos então movimentar. Movimenta. Pega ele, abre, dobra de novo, se for preciso, lava e guarda de novo. A energia da casa dela, ela limpou. Ainda tem alguma coisa que a irmã dela precisa curar. Por mais que ela ame a irmã dela, queira o bem para a irmã dela, queira tudo de bom para a irmã dela, aquele é um processo da irmã dela, não é dela. O que ela pode determinar se ela vai desapegar ou não é o que é dela. Aí isso são limpezas mais profundas que fazem você ter resultados mais significativos. Mas para a harmonização da sua casa não ser prejudicada por causa do acúmulo dos outros, a movimentação é o suficiente. Mas uma coisa é fato: a falta de ajuda não vai impedir a tua harmonização. Se você quiser, nada te para. É igual uma mãe. Se a mãe vê o filho em apuro, nada para essa mulher. Ela pode levantar um carro sozinha. Mas se ela vê o filho embaixo do carro, ela levanta. Mas se ela quiser. Agora, se ela quiser, no dia de, tô com vontade de levantar um carro, levanta? Provavelmente não. Mas se ela vê o filho dela lá embaixo, se ela quer de verdade, ela levanta. Mas levanta, né? Então, a grande verdade é que a falta de ajuda só vai travar a tua harmonização se você não quiser de verdade ter saúde, prosperidade e harmonia na tua casa. E por fim, a próxima coisa aqui é a última mentira com relação ao Feng Shui. Que você precisa ter muito dinheiro para harmonizar a sua casa. Que você precisa investir muito dinheiro para harmonizar a sua casa. É muito comum que as pessoas achem isso, primeiro, porque
famoso, atriz de Hollywood, ator de Hollywood, super empresário, pessoas bilionárias harmonizando a casa delas. E aí começa a achar que, meu Deus, eu vou ter que investir muita grana para harmonizar minha casa. Ou ouve falar, para você corrigir essa situação, você vai ter que comprar um cristal. E aí a pessoa fala, meu Deus, um cristal, quanto que vai custar um cristal? Para você terem ideia, um cristal de correção de Feng Shui, ele custa mais ou menos uns R$ 60, né? O cristal de 40 milímetros, que é o mais usado. Então não é uma coisa tão cara. Se você for falar, se eu tiver um aumento salarial de 200, 300, R$ 400, vale super a pena, né? Comprar um cristal de 60. Se eu for parar de tomar remédio, igual a minha aluna, a Roseli, ela parou de tomar remédio para dormir e parou de tomar remédio para depressão. Gente, remédio para dormir, remédio para depressão, principalmente, são remédios caros. Uma caixinha de remédio que ela já não precisa comprar, já pagou o cristal. Então, quando a gente coloca na balança, vale super a pena. Mas algumas pessoas começam a achar que não tem dinheiro. Ai, Bruna, meu Deus, eu queria harmonizar minha casa, mas eu não tenho dinheiro. E, gente, eu tenho um olho aqui e o outro aqui. Eu tô de olho em vocês que me falam isso. Porque geralmente quem me fala isso vem aqui, ai, Bruna, eu não tenho dinheiro. Aí a gente vai conversar com a pessoa, vai tirar uma dúvida e a pessoa tá cheia de cristal na casa dela. Mas dinheiro para investir no cristal você tem, né? Agora, para fazer a coisa certa, não. É que nem você, por exemplo, querer dirigir. Quero começar a dirigir. E aí eu vou fazer o quê? Não vou tirar a CNH. É R$ 1.000 uma CNH. Vou comprar o carro direto. Com R$ 1.000 eu já pago um carro ali. Vamos ver, vamos comprar um Celta? Já pago 2, 3 parcelas, né? Quanta gente? Eu conheço muita gente que faz isso. Ao invés de pagar a CNH, já compra o carro. Já vou treinar na prática, né? O que essa pessoa faz? Ela está colocando em risco a vida dela. Ela está colocando em risco a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Ela está colocando em risco o carro dela, porque se ela for pego na rua, vai para busca e apreensão, o carro dela vai ser retirado, vai ficar apreendido lá. Então, essa pessoa está correndo muitos riscos de querer pular uma etapa, de querer investir numa coisa errada. Quando você quer harmonizar a tua casa e você fala, não, então o segredo é comprar cristal e encher minha casa de cristal. Você está comprando carro direto e aí você está colocando em risco você, a tua família, a saúde da sua família. Você está colocando em risco a prosperidade tua e da tua família. Você está colocando em risco os estudos dos seus filhos. Você está colocando em risco o teu casamento. Você está colocando em risco toda a saúde, toda a vida de vocês. É isso que você quer fazer? E como a energia é uma coisa transcendental, a gente não vê, a gente fica com uma venda no olho, né? Não dá nada, né? Dá. Ontem eu conversei com uma aluna minha, a Eugênia, e ela falou que antes dela começar a harmonizar a casa dela com o método Olhe, ela comprava um monte de livro. Procurava um monte de vídeo na internet e ia, né, harmonizando a casa dela com o que ela ia encontrando. E aí ela falou, Bruna, quando eu entrei no método Olhe e vocês me mostraram como é que aplicava um baguá de verdade, eu descobri que eu tinha aplicado o meu baguá errado. E olha o perigo disso, gente. O baguá são 9 áreas. Essa área aqui de cima é o sucesso. Essa área aqui de baixo é o trabalho. Cada uma dessas áreas tem elementos que dão força para elas. O elemento da área do sucesso é o elemento fogo. O elemento da área do trabalho é o elemento água. Água apaga o fogo. Se você joga água no fogo, ela apaga. Agora, se você aplica o teu baguá ao contrário, que foi o que a Eugênia fez, você vai achar que a tua área do sucesso é a área do trabalho. E você vai achar que a tua área do trabalho é a área do sucesso. O contrário. E aí você vai colocar um monte de decoração na tua casa que representa o elemento água. E a água apaga o fogo. Na verdade, essa aqui não é a área do trabalho. É a área do sucesso. E aí você vai estar decorando, fazendo as tuas harmonizações, achando que é a área do trabalho, você vai estar prejudicando a energia do sucesso da sua casa. Adolescente. Não vai ter resultado.
Vai ter que quebrar a cabeça até quando? Vai ter que quebrar a cara até quando? Para decidir fazer da forma certa. Se você não tem dinheiro, cuida do teu dinheiro. Senão você não vai ter nunca mesmo. Investe ele na coisa certa. Em conhecimento. Bruna, eu conheço o Feng Shui já mais de 30 anos, já faz mais de 20 anos. Mas ainda não sabia disso? Tá fazendo errado. Tá gastando tempo, dinheiro, energia e se frustrando. Então foca na coisa certa. Resumo: 5 maiores mentiras do Feng Shui que te impedem de ter resultado. Adolescente não tem resultado, vai quebrar a cabeça, nunca vai fazer live contando os resultados. Vai continuar assistindo dos outros. A Helenice parou de tomar remédio, a Jaqueline arranjou namorado, a Maria aumentou em 6 vezes o faturamento da empresa dela, a Flávia emagreceu 13 quilos, a Mildred arranjou emprego para o filho e o negócio dela triplicou o número de clientes. A Eugênia conseguiu aumento salarial. E você? Quando é que você vai decidir fazer a coisa certa? Então, 5 mentiras. Feng Shui não tem nada a ver com religião. Feng Shui não é só limpeza. Tem limpeza, mas não é só limpeza. Feng Shui não funciona para louca do baguá. Feng Shui não tem problema. Você consegue harmonizar a tua casa mesmo que você não tenha ajuda. E a falta de dinheiro não vai prejudicar a tua harmonização. Existem várias formas de você corrigir, harmonizar a tua casa, inclusive com o que você já tem em casa. Se você tiver conhecimento, às vezes um fluxo acelerado. Bruna, eu preciso de um cristal para corrigir um fluxo acelerado. Se você souber equilibrar os 5 elementos com as decorações que você já tem na tua casa, você corrige. Bruna, eu preciso de um cristal para corrigir a minha área faltante. Se você souber fazer a correção com a luz, você pode pegar a lâmpada que você tem aí na tua casa mesmo e corrigir. Não invistam na coisa errada. Não sai fazendo. Quem sai fazendo perde tempo, perde dinheiro, perde energia, perde credibilidade, porque vai ficar sendo chamada de louca a vida toda.